vergonha desfaz, tua presença. Olá, graça e paz. Bom dia, queridos. Bom dia, amados. Bom dia, família de Deus. Bom dia, The Mission. Dos pastores, obreiros, diáconos, líderes, levitas, adoradores. Bom dia, graça e paz. Bom dia, Espírito Santo, né? É tão gostoso a gente levantar para agradecer a Deus, porque na verdade, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Lembra do Salmo 124? Por isso estamos aqui, amados, para engrandecer o nome do Senhor, dizer louvado seja o teu santo nome, por tudo e por todas as coisas. A Bíblia diz também no Salmo 113, que é bendize ao Senhor, né? E não podemos esquecer, porque desde o nascimento do sol até o seu caso, seja louvado o seu santo nome. Esse dia nós vamos aproveitar bastante, vamos adorar o Senhor, logo mais teremos ceia em nossas igrejas, tanto no Engenho Novo, na sede Rua Visconde Santa Cruz 125, como também no Recreio Estrada dos Bandeirantes, número 12.417. Ceia também em Friburgo, o pastor Virgílio e Elba certamente estará fazendo a ceia do Senhor, talvez a primeira ceia lá na igreja já, né, pastor? Glória a Deus. E assim, amados, a igreja do Senhor segue caminhando. Nós somos a igreja do Senhor. Então aproveite bastante, nós temos uma linda lição hoje. Um novo assunto, um novo tema, onde nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Você vai aprender muito. Então você não deixe de acompanhar a nossa escola bíblica dominical durante todo o mês de fevereiro. E quem sabe, entrando no março, porque o assunto é muito grande. É um assunto que vai, talvez por 6 meses, mas a gente vai procurar resumir mais rápido para que você não fique cansativo também, né? Porque é quase uma matéria de seminário mesmo. Vamos falar sobre a parte do paracleto, do pneuma, vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, a obra, o poder do Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo. Vai ser muito bom mesmo. Eu creio que Deus vai te abençoar poderosamente, tá bom? Quero orar por você. Muitas pessoas vêm pedindo para a gente orar, a gente esteve orando essa semana por tantas pessoas, o da consagração, bênção pura. Quero deixar nosso abraço a todos os pastores, inclusive da Demis, né? Pastora Jaqueline, pastora Eline, pastora Ana, lá no Recreio, pastor Virgílio Friburgo, pastor Fernando Tomás, o pastor Reinaldo, nosso pastor auxiliar de ministério, está também na França com a pastora Gilcele, pastora Maria Barbosa, eu, pastor Ivan, pastora Márcia, e todo o corpo nosso diaconal, líderes, obreiros. A gente quer deixar um grande abraço para todos vocês e que logo mais estaremos juntos. Mas eu quero orar abençoando a sua vida, não é? A sua vida, ela tem sido abençoada porque, na verdade, você está debaixo de uma cobertura, né, espiritual, do Senhor te abençoando, né, da palavra da igreja, dos pastores que oram e abençoam a sua vida. Eu quero orar por você, então, neste momento. Talvez você esteja aflito, angustiado, oprimido, triste, doente, alguma coisa está acontecendo com você, mas eu quero orar, abençoando a sua vida. Pai, em nome de Jesus, libera uma palavra agora, Pai, de poder sobre essa vida, de cura, de libertação, ó Pai, e abençoando no mesmo instante, Pai. Levanta o caído, o necessitado, cura, ó Deus, e abençoa, Pai, nessa hora, salva aquele que está perdido, levanta para a glória do teu nome. Visita os hospitais, os leitos de enfermidades, aqueles que estão acamados, doentes em suas casas, Pai. Quem sabe doença da alma, do corpo, do espírito, alguma coisa está acontecendo que tem deixado
essa pessoa para baixo, ó Pai, triste e angustiado. Eu peço que o Senhor venha socorrê-la nessa hora. Eu oro abençoando todas as famílias. Pai, cuida das famílias. Família é um projeto, um plano do Senhor. Então, pedimos que o Senhor esteja abençoando as famílias nessa hora. Eu oro, Deus, já agradecido pelo poder do Senhor. E oramos no nome precioso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, amado, não se esqueça, logo mais teremos nossa sexta, estaremos juntos às 19 horas. Note direitinho o endereço, tá? E não se esqueça de entrar lá no site da igreja para fazer a sua contribuição. Outro dia, pessoal, pastor, nos seus cultos não fala em oferta, dinheiro. Então, se você deseja contribuir, está lá o Pix da igreja, tá bom? Será anotado no final da Escola Bíblica do Culto, lá, que é o CNPJ da igreja, tá bom? O mais importante, Deus tem uma bênção para a sua vida. Pastora Maria Barbosa, você com a palavra, mais uma vez, trazendo aí essa lição tão abençoada para as nossas vidas. Vamos lá, pastora Maria Barbosa. Bom dia, graça e paz. Está contigo a palavra. Graça e paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, pastor Ivan, pastora Márcia. Querido, você que está aqui nessa manhã, que Deus te abençoe. Com a graça de Deus e a ajuda do amado Espírito Santo, nós estamos começando esse mês de fevereiro de 2022, na série O Espírito Santo. Serão lições abençoadíssimas para a glória de Deus. Vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo hoje na igreja, na sua vida, na minha vida. Então, vamos, com a graça de Deus, explorar esse tema tão precioso e tão importante para as nossas vidas. Então eu convido você, querido, a mandar o link dessa aula para alguém, a abençoar uma pessoa. Nós passamos poucos minutos aqui, serão esses domingos de fevereiro, serão poucos minutos, entre 35 e 40 minutos, falando da palavra de Deus. Essa palavra que tem poder para purificar o nosso coração. Que Deus nos ajude. Amém? Que o Senhor te abençoe. Uma palavra que eu quero deixar para você. Você não está só. O Espírito Santo está contigo. Pode acreditar nisso, viu? Deus está contigo através da pessoa do Espírito Santo. Amados, então a nossa série sobre o Espírito Santo. E para a gente falar sobre o Espírito Santo, sobre a atuação do Espírito Santo, é importante nós falarmos sobre a pessoa. Então esse primeiro domingo hoje é uma introdução sobre quem é o Espírito Santo. Então, se você quiser anotar aí os versículos para você estudar depois, é bênção de Deus, amém? Glória a Deus. Então, afinal de contas, quem é o Espírito Santo? Quando a gente vai na Bíblia, nós vemos que a Bíblia utiliza duas palavras quando ela se refere ao Espírito Santo. A palavra hebraica ruach, que significa sopro, vento, respiração. E a palavra grega pneuma, que significa sopro divino ou Espírito. Então, no Antigo Testamento, que é escrito em hebraico, você sabe disso, o Espírito Santo, ele é chamado de ruach, de vida, respiração de Deus. E no grego, ele é chamado de sopro divino ou Espírito. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Já falamos aqui nessa escola online sobre Trindade muito rapidamente. Quero só dar uma recapitulada aqui para você entender. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Apesar de ser a terceira pessoa da Trindade, o fato dele ser a terceira não significa que ele é menor que a segunda pessoa nem menor que a primeira. A primeira pessoa da Trindade é o Pai, a segunda pessoa da Trindade é o Filho e a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo. Essa nomenclatura é apenas uma designação, mas não há subordinação entre eles. Deus na pessoa do Pai, Deus na pessoa do Filho e Deus na pessoa do Espírito Santo. 3 em 1. Nós explicamos aqui, é como a água no estado sólido, líquido e gasoso. São estados da água diferentes, mas tudo é água, né? Então, assim é a Trindade. Não há subordinação, logo, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, os 3 em 1, representam Deus. São Deus se manifestando na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ver isso na Bíblia, quando nós vemos a integração ou a interação das 3 pessoas da Trindade. Gênesis, capítulo 1,
versículos de 1 a 3. Diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, aqui, o Ruach de Deus, se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então aqui está falando das três pessoas da Trindade. Criou Deus o céu e a terra. Está falando do Pai, o Criador, o planejador, o Criador. E quando a Bíblia diz que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, está falando do Espírito, do Ruach, que se movia, um sopro divino, uma respiração, a vida, o sopro de Deus se movia sobre a face das águas. E aí a Bíblia diz: disse Deus, haja luz. A Bíblia diz que Jesus é o verbo encarnado de Deus. Então a ordem divina para a criação é o próprio Jesus, é o Deus Filho, é o Deus que é o verbo de Deus. Então o Pai é o Criador, o Filho é o executor e o Espírito Santo é o aplicador dessa obra nas nossas vidas. O Pai cria, o Filho executa e o Espírito Santo traz essa obra revelada até nós. Nós vamos entender isso muito melhor na nova aliança, quando Jesus vem ao mundo. O Pai elabora o plano da salvação. Jesus executa a nossa redenção e o Espírito Santo aplica a revelação do Salvador no nosso coração e nos faz novas criaturas. Aleluia! Então eles trabalham juntos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas é apenas um Deus e único Deus. Diga comigo, único Deus. Na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Então é importante entender isso. Muitas vezes, e a gente vê muito isso, infelizmente, na igreja moderna, as pessoas confundem e acham que o Espírito Santo é uma energia. E, veja, isso não é verdade. O Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é um arrepio, o Espírito Santo não é uma força magnética, uma onda, um arrepio. O Espírito Santo não é nada disso. O Espírito Santo é uma pessoa. Diga comigo, uma pessoa. Sim, o Espírito Santo, eu vou provar para você na Bíblia, e isso é importante. Lá nas outras aulas, a gente vai falar sobre a operação real do Espírito Santo em nós. Mas hoje é importante que você entenda essa inicialização, essa introdução sobre quem é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele não é uma energia, o Espírito Santo é uma pessoa. E nós vamos provar na Bíblia que ele é uma pessoa. Quando a gente fala que o Espírito Santo é uma pessoa, significa que ele tem personalidade. E uma pessoa, o que caracteriza uma pessoa? É que ela tem pensamentos, sentimentos, vontade e interação. Uma pessoa, ela tem pensamentos, razão, ela tem sentimentos, emoção, ela tem vontade, ela toma decisões e ela interage, ou seja, ela é relacionável. Então nós vamos estudar essas 4 características que provam que o Espírito Santo é uma pessoa. Pensamentos, sentimentos, vontade e interação. Pensamentos, razão, vamos ver isso? Romanos, capítulo 8, versículo 27. Vamos lá. Romanos, capítulo 8, versículo 27. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele tem razão, ele pensa, ele raciocina. Romanos 8, 27. Estou chegando lá, passei até aqui um pouquinho. Vamos lá, Romanos 8, 27 diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, a Bíblia, em outras versões, diz: aquele que examina os corações sabe qual é a mente do Espírito. O que o Espírito Santo está pensando? Então, aqui está falando sobre a mente de pneuma, a mente do Espírito Santo. Escute isso, o Espírito Santo é uma pessoa, ele raciocina, ele reflete, ele examina, ele observa, ele analisa. Ele não é uma força. Uma força não pode raciocinar. Um vento não raciocina, mas uma pessoa sim. O Espírito Santo é uma pessoa. Veja lá, o Espírito Santo tem sentimentos, ele tem emoção, ele se alegra, assim como ele se entristece. Vamos ver isso? Romanos capítulo 15, vamos lá. Romanos capítulo 15, versículo 30. Diz assim a palavra, olha: e rogo-vos... vamos lá, deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Não, Romanos capítulo 15,
Versículo 30 diz: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Por o amor do Espírito significa que o Espírito ama, que o Espírito tem emoção, que o Espírito tem sentimento. Uma força não tem sentimento, não ama ninguém. Um furacão ama alguém? Ele não tem sentimento, ele é inanimado. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, e como pessoa ele tem sentimentos. Olha o que a Bíblia diz aqui em Efésios, capítulo 4, vamos lá. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Diz assim a palavra, olha, Efésios, capítulo 4, versículo 30. Cheguei. Diz assim, olha: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo se entristece. Ora, só uma pessoa pode se entristecer. Só uma força não se entristeceria. Uma onda magnética não tem emoções, mas uma pessoa tem emoções. Aleluia! Olha só o que a Bíblia diz aqui em Mateus 12, 31. Vamos lá. Estamos mostrando na palavra que o Espírito Santo é uma pessoa. Glória a Deus. Mateus 12, versículo 31. Glória a Deus. Diz assim a palavra: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. A blasfêmia é uma ofensa. Então, se você ofender uma cadeira, ela não vai sentir nada. Mas se você ofender o Espírito Santo, ele vai se sentir ofendido. Porque ele é uma pessoa. Nós vamos falar sobre blasfêmia com o Espírito Santo em outras aulas, viu? Nessa não. Essa eu quero só mostrar a você que ele pode se ofender. Ele pode ser ultrajado, ofendido, porque ele é uma pessoa. Então, ele tem pensamentos, ou seja, razão. Ele tem sentimentos, ou seja, emoção. Ele tem vontade. Ele toma decisões. O Espírito Santo é uma pessoa que toma decisões. Vamos ver isso? Atos, capítulo 13. Vamos lá. Atos, capítulo 13, versículo 2. Vamos lá. Diz assim: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então o Espírito Santo tem vontade, porque ele é uma pessoa. Então ele toma decisões. Ele mandou separar Barnabé e Saulo para eles irem para aquela obra missionária. Entende isso? Porque ele toma decisões. 1 Coríntios, capítulo 12, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Como ele quer, conforme a vontade dele, porque ele é uma pessoa. Entende isso? Então é importante que você e eu saibamos que o Espírito Santo não é uma energia, não é uma força, não é um vento, não é um furacão. Não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E ele vem sobre nós com o poder dele, transformando as nossas vidas. O Espírito de Deus. Ele é Deus. Nós vamos falar já já. Mas é importante que você saiba disso. Existe uma infantilidade sobre o Espírito Santo. Pessoas que dizem: o Espírito Santo está aqui. Como é que você sabe? Porque eu estou todo arrepiado. O que é isso, né? O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. E ele está, a Bíblia diz assim, Jesus falou assim, ó: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Então a pessoa de Deus, Deus Todo-Poderoso, está no nosso meio, através da pessoa do Espírito Santo. Basta que nós creiamos nisso. Então não precisa sentir um arrepio para saber que ele está ali. Ah, o Espírito Santo está aqui porque eu entrei num êxtase. Não, não é isso que vai dizer se está ou não está o Espírito Santo lá. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem pensamentos, sentimentos, vontade, e ele é uma pessoa relacionável. Ele interage conosco. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, Atos 8. Vamos ver isso. Atos, capítulo 8, versículos 28 e 29. Diz assim: regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. O Espírito Santo direcionando Felipe para ir lá pregar para aquele etíope. Tá lembrando disso? Aquele eunuco etíope que estava no seu carro, sentadinho na sua carruagem, lendo lá o rolo do profeta Isaías. E Deus fala para Felipe: vai lá e fala para ele, fala de Jesus para ele.
Porque o Espírito Santo é uma pessoa, ele é relacionável, ele direciona. Nos próximos domingos nós vamos falar sobre isso aqui, sobre a direção do Espírito Santo na nossa vida. Ele é uma pessoa. Então ele não é uma onda, ele não é um magnetismo, ele não é nada disso. Ele é uma pessoa. E que tipo de pessoa o Espírito Santo é? O Espírito Santo é uma pessoa divina. Diga comigo, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Aleluia. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Vamos ver isso? Aleluia. Ele é Deus. Ele é 100% Deus. Nós já falamos sobre isso aqui. Ele não é parte de Deus. Ele é 100% Deus. Olha o que a Bíblia fala aqui em Atos, capítulo 5, uma declaração aqui de Pedro. Atos, capítulo 5, versículos 3 e 4, diz assim: Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Escute aqui, ó, no grego, a Bíblia está falando aqui, olha, por que Ananias, você sabe essa história, Ananias inventou uma história que tinha vendido lá uma propriedade por tanto valor lá, e na verdade não era aquele valor, era muito mais, mas ele inventou. E aí o fato dele ter mentido é que fez com que ele fosse fulminado. Se você ler esse texto, você vai descobrir isso. Mas o que eu quero me deter aqui é que Pedro diz para ele assim: Ô Ananias, por que você mentiu a pneuma? Pneuma é espírito em grego. Então ele diz: Ananias, você mentiu a pneuma. E aí no versículo 4 ele diz: você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. E ele usa a expressão Theos. Theos no grego significa Deus. Então ele chama o Espírito de Deus. Então ele está dizendo: Ananias, você mentiu ao Espírito Santo, que é Deus. Veja só, o Espírito Santo é Deus. E talvez você me diga assim: mas como que você sabe que o Espírito Santo é Deus? Porque ele tem atributos que só Deus tem. O Espírito Santo possui qualidades, atributos que só a Deus pertence. Nós já falamos aqui que existem atributos de Deus que são comunicáveis ou compartilháveis e outros atributos que não são comunicáveis, que só pertencem a Deus. O Espírito Santo os possui, porque ele é Deus. Vamos ver isso? Eternidade. Ele é eterno, ele é criador, ele é onipresente, onipotente e onisciente. Só Deus tem esses atributos. Vamos ver isso? Eterno, o Espírito Santo é eterno. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Hebreus, capítulo 9. Vamos lá. Hebreus, capítulo 9. Essa é uma introdução para que você entenda quem é o Espírito Santo. Então, ele é uma pessoa e ele é Deus. E como Deus, você pode falar com ele, você pode orar a ele, você pode pedir ajuda dele, porque ele é Deus. Veja, nenhum está na frente do outro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três. Um único Deus. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus, capítulo 9, versículo 14, assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então está dizendo que o Espírito Santo é eterno. Ele estava na eternidade. Ele é eterno. O Espírito é eterno. Ele é criador. Nós já vimos que ele participou da criação com a Trindade lá em Gênesis, não vimos? Olha só o que a Bíblia fala sobre ele aqui em Salmos. Salmos, capítulo 33. Vamos ver isso? Salmos 33, versículo 6. Diz a Bíblia assim, ó: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ruá, aleluia. Todo o exército pelo sopro de Deus, pela respiração de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Aleluia. Ele é criador. Ele também é onipresente. Olha o que a Bíblia diz aqui em Salmos 139. Vamos ver isso? Salmos 139, versículos de 7 a 10. Diz assim a palavra de Deus, ó: para onde me irei do teu Espírito? Ou seja, o Espírito Santo, ele está em todos os lugares. Ele é Deus. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás.
Se fizer no Seol a minha cama lá no inferno, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O Espírito Santo é onipresente. Só Deus tem esse atributo da onipresença. E o Espírito Santo é onipresente, porque ele é Deus. Aleluia. O Espírito Santo é onisciente. Quer ver isso? 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Diz assim: mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Pneuma. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha o 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Oh, aleluia! Quem é que sabe tudo de Deus? O Espírito de Deus, porque ele é Deus. Ele é onisciente, aleluia. E veja a última aqui, ele é onipotente. Vamos ver isso? Lucas, capítulo 1, versículo 35. Nós estamos vendo os atributos que só Deus tem. E o Espírito Santo, por ser Deus, também as tem. Vamos ver isso? Os tem. Lucas 1, 35. Diz assim a palavra de Deus, ó. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti é de nascer será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Está falando aqui, descerá sobre ti o pneuma, e o dínamo de Deus te envolverá. Poder, onipotência, aleluia. A palavra grega dínamos significa dinamite, poder, transformador de Deus. Não é um poder de explosão que destrói, é um poder que constrói e que transforma o nosso coração, nos voltando para Deus. Aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. Aleluia. Você viu aí no início no nosso link, que tem uma pomba, dizendo uma simbologia, mas a pomba não é o Espírito Santo. É importante que você entenda isso, né? Às vezes a pessoa fala: ai meu Deus, olha só, é uma pomba, é o Espírito Santo. Não é não. O Espírito Santo, ele é simbolizado como pomba no batismo de Jesus. Você está lembrando disso? Quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, em forma de pomba. Ali ele tomou uma forma. Então por isso que a gente usa a simbologia da pomba. Mas a pomba não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Importante você saber isso, para que você não seja enganado com heresias que vem dizendo que o Espírito Santo é uma força. O Espírito Santo é o poder de Deus. O Espírito Santo é uma pessoa de Deus que tem todo o poder para fazer a obra e para trazer entendimento à obra salvadora de Cristo na cruz do Calvário. O Espírito Santo é uma pessoa e ele é Deus. Você crê nisso? Aleluia! Ele é Deus. Irmãos, é assustador como as pessoas não entendem que o Espírito Santo é o próprio Deus e fazem uma série de coisas dizendo que é Espírito Santo. A gente tem conhecimento de lugares onde as pessoas engatinham, andam de gatinho, latem, uivam e dizem que é o Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia. O Espírito Santo não é assim. O Espírito Santo é santo, ele é Deus, ele é uma pessoa e ele tem a missão de revelar a você a obra redentora de Cristo e de glorificar a Jesus através da transformação da sua vida. O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele não está nessas manifestações infantis, mas ele está naquela obra que glorifica ao Senhor Jesus. É quando ele transforma a nossa vida de tal forma que você está totalmente voltado para Deus. Isso é a obra da pessoa do Espírito Santo. Aleluia! E nós entendemos isso. A Trindade, irmãos, a Bíblia mostra claramente a Trindade operando. A operação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o que planeja. Ele planeja a nossa salvação. O Filho executa. Ele traz a redenção. Ele morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia, garante o planejamento bem feito que o Pai fez. Ele executa na íntegra. E o Espírito Santo
traz a mim e a você o entendimento dessa obra e desse plano salvífico e transforma a nossa vida e nos faz novas criaturas para Cristo Jesus. Aleluia! E aí a Bíblia se cumpre e Jesus diz, se alguém está em Cristo, a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem fez essa obra? Quem fez essa? O Espírito Santo trouxe entendimento até nós, para que fôssemos transformados pela obra salvadora de Jesus Cristo. E então agora nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Essa é a obra do Espírito Santo. Aleluia! O poder do Espírito Santo nos faz abrir o entendimento para a obra salvadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus. E eu quero chamar a tua atenção para uma terceira coisa. O Espírito Santo é o inspirador das Escrituras Sagradas. O Espírito Santo trouxe inspiração aos escritores. Inspiração, sabedoria, direcionamento para que eles pudessem escrever. Então quem inspira é autor. Ele escreveu, ele não escreveu com as mãos dele, porque ele é espírito, né? Mas ele inspirou pessoas que tinham as mãos e intelecto para poder escrever. Então a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos lá, você já conhece esse texto, mas eu não posso deixar de mostrar ele para você. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, assim, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então a escritura é divinamente inspirada. Olha o que Pedro fala aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, diz assim, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Falaram, escreveram, né? Está falando das Escrituras. Então, inspiração. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus, e inspirou as Escrituras. Foram inspirados. E você vê que a Escritura toda aponta para Jesus. Eu vou falar nos próximos domingos sobre o ministério do Espírito Santo. E alguém já disse que o ministério do Espírito Santo é como o ministério de um holofote. Qual é a função do holofote? Ele não aparece. Quem é que aparece? É quem está sendo alcançado pela luz do holofote. Então essa é a função do Espírito Santo, é glorificar a Jesus, trazer toda a atenção para Jesus, apresentar Jesus, transformar as pessoas por causa de Jesus. O Espírito Santo, ele aponta para Jesus e dá toda a glória para ele. Entende isso? O Espírito Santo é Deus. E ele habita em nós. Nós vamos falar no domingo que vem qual foi o nosso primeiro contato com o Espírito Santo e que tipo de obras o Espírito Santo pretende fazer em nós. Os próximos domingos nós vamos falar sobre as obras do Espírito Santo em nós. Não perca as próximas aulas. Nós vamos falar sobre isso. As obras que o Espírito Santo faz em nós. Cada domingo a gente vai trazer 2 obras que o Espírito Santo opera em nós. Nós estamos na era da graça, no período que o Espírito Santo habita em nós. Ele está aqui conosco. Queridos, nós não estamos aqui sozinhos. Jesus subiu e disse, ó, se vira nos 30 agora, hein? Jamais. Jesus subiu e o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo ficou conosco, está conosco, habita em nós, nos transformou em morada de Deus. E nos próximos domingos você vai ver o que o Espírito Santo quer fazer quando ele veio habitar em nós. Quais são os propósitos dele? Qual é o objetivo dele em fazer de você morada dele mesmo, do próprio Deus? Aleluia! Amados, então o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é o inspirador das Escrituras e eu quero mostrar a você o Espírito Santo presente no ministério do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo estava na vida e no ministério de Jesus. O Espírito Santo participou desde o nascimento, passou pela infância, participou do batismo de Jesus, participou da tentação no deserto, no ministério de Jesus, na morte e na ressurreição. O Espírito Santo estava em todo o tempo com Jesus, fortalecendo, ungindo Jesus. Escute, se o Senhor, Todo-Poderoso Jesus, precisou da unção poderosa do Espírito Santo,
para executar o seu ministério, quanto mais eu e você, irmãos. Nós necessitamos do poder do Espírito Santo na nossa vida. Vamos ver um pouco da operação do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus? Vamos lá? O Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. Olha que a Bíblia mostra aqui o Espírito Santo no nascimento de Jesus. Mateus, capítulo 1, versículo 18 e versículo 20. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Agora olha o 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então o Espírito Santo trouxe o poder da vida, o sopro de vida sobre o útero de Maria. E Maria concebe por causa do poder do Espírito Santo. E nasce o Salvador de um ventre de uma mulher virgem, por causa do poder de Deus, o poder do Espírito Santo. Então o Espírito Santo presente no nascimento. Olha o Espírito Santo presente na infância de Jesus. Olha que lindo isso aqui, ó. Lucas, capítulo 2. Vamos lá ver? Lucas, capítulo 2, versículo 40. Vamos lá. Lucas 2,40 diz assim: e o menino, Jesus, crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Desde garotinho, o Espírito Santo já ungia Jesus, já estava com ele estava sendo fortalecido pelo Espírito Santo dentro dele, era fortalecimento espiritual. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Olha o Espírito Santo no batismo, eu mencionei, agora eu quero mostrar para você. Lucas, capítulo 3, versículo 22, vamos lá ver, ó. Lucas 3, 22, diz assim a palavra: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, e em ti eu me comprazo. Aleluia! Então, o Espírito Santo no batismo de Jesus, no nascimento, na infância, no batismo. E o Espírito Santo, quando conduz Jesus para o deserto, para ser tentado, o Espírito Santo estava ali com Jesus. Não pense que Jesus estava tentado, foi largado sozinho lá e tipo aí, se você conseguia, tudo bem. Não. O Espírito Santo estava o tempo todo com Jesus. Isso diz que o Espírito Santo está o tempo todo conosco, mesmo nas maiores provas, nas maiores tentações. Eu e você não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó, mostrando o Espírito Santo com Jesus. Lucas 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, estava cheio, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Estava cheio do Espírito. Cheio do poder de Deus na vida dele, tinha acabado de se batizar nas águas. O Espírito Santo falou: agora vamos lá para o deserto, vamos passar por uma prova, mas eu estarei com você. E o Espírito Santo estava com Jesus o tempo inteiro. Olha o Espírito Santo no ministério de Jesus. Lucas 4, versículo 18, assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o pneuma de Deus estava sobre Jesus. Aleluia! O Espírito Santo no ministério de Jesus. E o Espírito Santo na morte. Até na morte, na hora da morte, lá estava o Espírito Santo. Hebreus, capítulo 9, versículo 14, assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servides ao Deus vivo. Olha isso, o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno se ofereceu a si, imaculado. O Espírito Santo fortalecendo Jesus para ir para aquela cruz. Jesus se rende com a ajuda do Espírito Santo. Ele rende a vida dele, ele entrega-se por amor a mim e a você. O Espírito Santo estava ali com ele, fortalecendo ele. E na ressurreição, lá estava o Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, vamos lá ver. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Diz assim a palavra, ó: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, escute, a vida de Deus entra em Jesus, o ruar entra em Jesus, o Espírito Santo dá vida para Jesus. E a Bíblia diz: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também
vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. O Espírito Santo na ressurreição de Cristo. Quem é o Espírito Santo? Ele é Deus. Ele estava com Cristo enquanto homem aqui. E agora, escute, ele está em você, com você, te fortalecendo, te sustentando, te ungindo, te fazendo vencer. Aleluia. O Espírito de Deus ungiu a Jesus para o trabalho aqui do seu ministério. E Ele quer ungir a sua vida também. Creia nisso. Aleluia. Olha o que a Bíblia mostra aqui. O Espírito Santo ungindo Jesus. Vamos ver uma passagem no Antigo Testamento e a no Novo, confirmando isso. Ó, Isaías capítulo 11. Vamos lá. Isaías capítulo 11, versículo 2. Diz assim a palavra: e repousará sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. O Espírito do Senhor. E o espírito de sabedoria e de inteligência, e o espírito de conselho, de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor estava sobre Cristo. Aleluia! Está sobre a nossa vida, sobre a minha vida e sobre a tua vida. O Espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de inteligência, de conselho, fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. É o Espírito Santo com Cristo conosco. Aleluia! Glória a Deus. Olha Atos, confirmando isso, né? Olha só o que a Bíblia fala em Atos, capítulo 10, versículo 38. Atos 10, Atos, capítulo 10, estou chegando lá. Versículo 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Aqui está falando de pneuma, espírito, e está falando da virtude, que é dínamos. Então ele está dizendo como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O poder do Espírito Santo estava sobre Jesus para operar as virtudes de Deus, o poder de Deus, o dínamo de Deus, os milagres de Deus. O Espírito Santo ungiu a Jesus. Então escute isso. Esse Espírito Santo, que é Deus, que é uma pessoa, que é eterno, onipotente, onisciente, onipresente, criador, todo-poderoso, que ungiu a Jesus. A Bíblia diz que ele veio habitar entre nós e mais, não só entre nós, habitar em nós. E é Ele quem nos fortalece para permanecermos buscando ao Senhor e sendo impactados por Deus todos os dias da nossa vida. Aleluia! O Espírito Santo está contigo. Você não está só. Nós, muitas vezes, somos acometidos de pensamentos, setas, que vêm na nossa mente e dizem: você está sozinho, e agora lascou. Agora o negócio torceu o rabo, a porca vai torcer o rabo. Agora acabou tudo. Isso é mentira. O Espírito Santo está contigo. Ele é o teu ajudador, o teu companheiro, o teu advogado. Vamos falar tudo isso nos próximos domingos, explicando com detalhes. Hoje é só uma introdução. Ele é Deus e Ele está contigo, te fortalecendo todos os dias da tua vida. Você crê nisso? Eu posso ouvir amém. Aleluia, amém. Amém, glória a Deus. Amados, nós já estamos terminando essa lição. Eu quero que você pense sobre a pessoa do Espírito Santo que agora habita em você. Olha o que a Bíblia diz aqui, olha, em João, capítulo 14, versículo 16, diz assim, Jesus falando: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Sabe, eu falei aqui em algum momento dessa lição, quando Jesus subiu, a Bíblia diz que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus. Quando ele subiu e ele foi recebido no céu, alguns dias depois, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para essa terra. E não só para ficar na terra, o Espírito Santo veio habitar em mim e em você, que temos a Cristo na nossa vida. Nós não ficamos órfãos. O Espírito Santo, o outro Consolador, veio para habitar em nós. Jesus é Consolador. E o Espírito Santo é Consolador, porque ele é o outro. Se ele é o outro, já existia um, que era Jesus. Então o Espírito Santo veio para nos ajudar, veio para nos consolar. E é muito mais do que só consolo. É um mentor, é um defensor, é um advogado teu. É o Espírito Santo que vem para
lutar as tuas lutas, guerrear as tuas guerras, te dar força na hora das opressões e saber que saiba que Ele está com você durante todos os percursos e trajetos e jornadas que você percorrer aqui nessa terra. Você nunca, escute, nunca estará sozinho. O Espírito Santo habita em você. Jesus o enviou. A Bíblia diz que Ele rogou ao Pai. O Pai enviou o outro Consolador e Ele vai ficar conosco para sempre. Enquanto você estiver aqui nessa terra, o Espírito Santo estará com você. E o Espírito Santo só será retirado quando Jesus vier buscar a sua igreja. Então nós estaremos com Ele no céu, na glória, para sempre. Aleluia. Amados, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é Deus. Logo, o Espírito Santo não é um frenesi, não é uma coisa que deixa a pessoa igual uma múmia paralisada. Não, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele ministra a vontade de Deus. Ele ministra os propósitos de Deus dentro de nós. Ele habita em nós. Nós vamos falar sobre isso bastante no próximo domingo. Sobre onde está o Espírito Santo. Que primeiro contato que eu tive com o Espírito Santo, como é isso? Vamos falar tudo isso nos próximos domingos. Então convido você a participar dessa série, o Espírito Santo. Que o Espírito de Deus te unja, te fortaleça. Eu quero deixar para encerrar essa aula um texto da palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 13. Eu quero ministrar essa palavra sobre a sua vida. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Eu falei 14, mas é 13, tá? Diz assim a palavra, ó. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Escute lá. Ele está falando que a graça de Cristo, a graça salvadora, Jesus nos salvou e nós não merecíamos, nunca merecemos e nem vamos merecer nada que vem de Deus, porque tudo é graça. Então ele está dizendo, olha, que você sempre se lembre dessa graça maravilhosa que te alcançou, mesmo sem você merecer. Isso é graça, é aquilo que Deus faz por nós, sem nós merecermos. Graça, Jesus nos alcançou por sua graça. E ele continua, ele diz, o amor de Deus, o grande amor de Deus, que deu o próprio Filho para morrer numa cruz, por mim e por você. Nunca esqueça disso. Então, não posso esquecer da graça de Jesus. Não posso esquecer do amor de Deus. E ele arremata, e ele diz, a comunhão do Espírito Santo sejam com vocês. Sabe que essa palavra comunhão, escute isso. A palavra comunhão é do grego koinonia. E se você for buscar o significado de koinonia, não é só um relacionamento de colegas. Koinonia, escute, é companheirismo. O que o apóstolo está dizendo aqui? O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo que o companheirismo do Espírito Santo seja com você. O companheiro, o amigo, o outro consolador, o ajudador, aquele que veio morar em você, que a comunhão dele, a koinonia dele, que o companheirismo dele acompanhe você agora e para sempre. Que o Senhor te abençoe. O Espírito Santo revista a tua vida com uma unção especial, com um poder especial, para que você tenha o seu coração renovado em amor a Cristo, em render a sua vida e consagrar a sua vida a Cristo. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e o companheirismo do Espírito Santo sejam sobre a tua vida. Amém. Compara a esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que lhe
liberta o meu ser e a vergonha desfaz.